Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Obrigada, Jesus. Eu tenho agenda cheia. Amém. E nessa agenda cheia, desses 8 meses que se passaram, certamente tivemos grandes vitórias, grandes alegrias. Tivemos grandes vitórias. Tivemos grandes vitórias, grandes alegrias, algumas frustrações. Verdade, não é? Verdade. Tentamos muitas coisas, muitas vezes, algumas tentamos menos. Amém? Amém. E às vezes nós tentamos e percebemos que deixamos de tentar algumas, sabendo por quê, e outras sem perceber. Mas aquelas que sabemos por quê, alguns motivos podem ser assim. Não precisa levantar a mão. Olha, quer saber de uma coisa? Eu já tentei tanto, que eu vou deixar de lado. Não consigo mais. Outras, talvez, olhamos, por que eu tentei tanto? Não valia a pena. Graças a Deus, vou parar aqui agora. Outras, alguém chega e diz, e esse projeto seu? Como é que ele está? Esse projeto? Qual? Aquele! Faz tempo que eu não te vejo, você estava fazendo aquele projeto, Ei, e é mesmo. Sabe que eu não percebi que eu não estava mais trabalhando para ele? É que nós precisamos, às vezes, também lembrar que para tentar alguma coisa, nós temos que ver alguns princípios. Falamos a semana passada sobre a fé do nosso pai da fé, Abraão, amigo de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco das tentativas de Isaac, o filho de Abraão, filho da promessa. Alguém que teve a promessa, olhou para a promessa, visualizou a promessa e seguiu em direção à promessa. Isaac, sim, filho da promessa. Lembra? Falamos a semana passada sobre a fé de seu pai. Bom, voltando aqui. As tentativas de Isaac, então. Isaac, bispa, eu lembro que a Bíblia diz, homem riquíssimo, homem que prosperou, homem que venceu desafios, homem que teve milagre em casa, homem que teve aquilo, bispa. Isaac, mas Isaac era Isaac. Eu não sou Isaac, eu não tenho aquela fé, eu não tive Abraão como meu pai, assim, visível, a minha história não foi bem aquela, e aí a gente começa a achar muitas explicações para aquilo que ainda não alcançamos, e quem sabe por quê? Por uma dessas explicações, deixamos de tentar. Então, eu quero que você leia comigo, abrir no livro de Gênesis, capítulo 26, verso 2 a 6. E por favor, enquanto você vai vendo, vai ser projetado aqui. Nós precisamos aprender alguns princípios com relação às nossas tentativas e às nossas frustrações e também às nossas realizações. E um deles é tentar aquietar o coração. O coração que dá trabalho, né, irmãos? O seu dá trabalho igual ao meu? Quem o coração dá trabalho diz, é verdade. Fala, ele não bate à toa não, bispo, ele bate porque ele também é muito inquieto. Fala, é verdade. O coraçãozinho, pergunta para o irmão, seu coração te dá trabalho, irmão? Tem até arritmia de vez em quando? Quem tem de vez em quando? Não vai morrer nem estar doente não, irmão, é só agitação mesmo. De vez em quando tem arritmia? Pergunta aí, não é? Então repita comigo, fala para ele, tente aquietar o coração. Tente, entendeu? Tente aquietar o coração. Vai produzir mais e em menor tempo. Por que eu estou falando tente? Porque nós rotulamos as nossas frustrações e encaixamos com uma explicação e saímos bem diante dos nossos olhos, mas frustrados. Dizemos, não, sabe o que é? Eu já sou assim mesmo. Desde que eu nasci, a minha mãe já dizia, meu pai também, ô menina inquieta.
Ah, esse aí não tem jeito não. Olha só, eu já sou assim mesmo. Esse negócio de aquietar coração. Não, nem vem que não tem. Tente aquietar o coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tente aquietar o coração para ouvir. Se o que você está tentando fazer vem de um plano de Deus ou vem de um plano humano. Tente. Senhor, às vezes nós temos respostas rápidas e não é ruim. Mas as respostas rápidas têm que ser aquelas que já têm uma história de um sim de Deus. Mas aquelas que não têm, aquelas que são nossas, vamos comigo. Ah, não. Essas aí tem que aquietar o coração. Tem que ouvir. Tem que escutar. Não, mas eu já tenho não e já explico por quê e já tenho tudo pronto. Mas este pronto é meu pronto? Ou este pronto vem de Deus? Aquietar. Isaac foi próspero, Isaac cresceu, Isaac recebeu o que Deus tinha para ele, mas ele sempre tentava ver se o plano era de Deus. Nós temos muitas explicações para todos os nossos planos, mas tem que aquietar o coração para ver se é de Deus, para ver se vem dele, para ver se é a hora dele, para ver se temos que ir, para ver para onde irmos. Você que está em dúvida para a próxima semana, consulta Deus. Tem que ser de Deus. E aqui no livro de Gênesis, ele está dizendo aqui, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Ele estava diante de uma escolha grande, uma dificuldade. Fica na terra que eu te disser, habita nela, serei contigo. Te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha o verso 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Queridos, as nossas tentativas precisam continuar. Mas tem que consultar se é plano de Deus. Tem que ouvir. Tem que ficar ligado. E aqui tinha uma palavra, uma promessa. Deus havia dado a Abraão, pai de Isaac. Talvez naquela hora, naquele momento, ele olhou para uma situação que um dia Abraão não ficou. E ele estava pensando em descer. Mas depois, creio eu com certeza, tudo aquilo que você libera de palavra de Deus para sua família, não é esquecido. Não é esquecido. Não é esquecido. E ali ele se lembrando e apresentou, e Deus falou com ele, Isaac. Não era aquilo que foi no momento. É aquilo que eu dirijo, Isaac. E eu dirigi teu pai. E eu estou dirigindo a tua vida. O que você tem que se apegar é com aquilo que eu dirijo, Isaac. E isso não vai deixar você ser envergonhado. E ali ele ficou. E Deus cumpriu. Não deixe de tentar aquilo que Deus já te disse que vai prosperar. Não desista. Consulte. Deus mostra, Deus revela coisas pequenas. Ah, isso é tão pequeno, mas não é o tamanho da informação, é a revelação da direção, do poder de Deus. E Ele mostra, Ele conduz e Ele te leva em triunfo. Por isso aquele homem ficou naquela terra. Bom, se foi frustração ou se não foi frustração, o que eu sei é que aquilo que eu vou tentar fazer agora tem que ter a direção de Deus. Ele tinha uma promessa e a promessa estava ali. E tudo que nós vamos tentar tem que estar debaixo de uma promessa, de uma palavra, de algo que Deus tem falado conosco. Ele não desperdiçou aquilo que havia recebido. E eu vejo a amizade, né? Eu falo, meu Deus, Deus nos ajude. A amizade de Abraão com Isaac, né?
Qual era o propósito? Qual era a base? A fé, irmãos. Amor de pai e filho, amém, né? É lindo amor de pai e filho. Mas o que fez a prosperidade foi a base da fé, do propósito, do ensino, da vida na presença de Deus. Segundo, então diante disso, das nossas tentativas, é preciso lembrar sempre que a vida não é só executar projetos. Bom, eu tentei esse projeto, eu tentei aquele. Bom, hoje eu terminei o dia, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Oh, graças a Deus. Amém, que seja feito, né, irmãos? Graças a Deus. A Bíblia diz que o diligente, a mão do diligente prospera. Isso é promessa. Mas a vida não é só executar projetos. Nós temos os nossos relacionamentos horizontais. Temos o nosso relacionamento com Deus. Temos o nosso relacionamento que se estabelece com Deus e com os irmãos. A vida não é só executar projetos. A vida não é só executar projetos. E quem achar que é, sem perceber, vai ver que está sendo infeliz. Vai ver que não está conseguindo. Isaac teve algumas circunstâncias, quando ele estava trabalhando naquela terra, que até o momento não estava produzindo o que ele precisava. E ele insistiu, depois você lê, não é? Nós estamos aqui aprendendo com Gênesis capítulo 24, em diante você vai lendo depois. E ele começou ali a semear, começou a trabalhar, começou a buscar ali o seu mantimento, começou a ouvir o que Deus havia dito novamente, estava pronto para isso, e insistir, insistir, insistir. E os poços que ele estava cavando não eram poços de novidade, eram poços onde havia experiência de Deus. Eram os poços que o seu pai havia cavado, seu pai na fé, não é? Também. Ele estava ali. O novo não quer dizer que é o diferente. O novo é aquilo que Deus dá, porque tudo que Deus dá, Ele renova com poder, com vida, com aquilo que Ele quer, é a nossa essência. O apóstolo disse na nossa reunião, nessa semana, nós estamos em São Paulo com foco, neste sábado e sexta, presença de Deus, essência, 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 não é novidade. O que Deus traz é aquilo que Ele planejou dentro do princípio que Ele estabeleceu. E Ele estava ali semeando, semeando, e começava a abrir e havia perseguição, perseguição. Mas, bispo, não era a vontade de Deus. Eu lá no meu trabalho, fazendo aquilo que Deus quer. Eu lá no meu trabalho, fazendo... Meu Deus do céu, parece que quanto mais eu faço, mais se levantam. E de repente aqui, e de repente ali. E ele continuou, tentava novamente, abria novamente. E a palavra do Senhor diz que aquele homem recebeu aquilo que estava semeando. E eu quero voltar a um outro momento. Você que é solteiro, que é solteira, você que, quem sabe, perdeu um relacionamento e está buscando aquilo que é de Deus agora. Isaac passou um momento da sua vida que queria achar a pessoa certa. Com certeza. E a Bíblia nos relata aqui que aquele homem trabalhava, vinha do campo, e aqui nesse capítulo de Gênesis diz que ele, saindo no final do dia de trabalho, saiu a meditar, a orar, e teve um encontro com Rebeca. Bispo, o encontro com Rebeca foi assim, ele teve um encontro com Rebeca. Ele teve um encontro com quem ele procurava. Por que eu estou falando tudo isso? Isaac, quando estava trabalhando, e os poços que se abriam, e outros entulhavam, e ele insistia, chegou ao ponto do último poço, Berseba, que é o poço do juramento, que é o poço das 7 ovelhas, que é o poço onde havia conclusão, havia ali um final, havia uma vitória completa. Ali o seu perseguidor
chegou a ele e disse: olha, escuta aqui, você é um abençoado de Deus, não dá, entendeu? É tipo assim, querendo ou não, não dá para lutar contra você. Então vamos ficar aqui em paz. Paz não quer dizer sentimento, paz não quer dizer aprovação. Eu é que não te quero como inimigo. Então aqui vai ter paz. A Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos se reconciliem com Ele. Não é que eles vão te amar, mas vão reconhecer. E bobos não são, ou então não seriam teus inimigos. Quem pode dizer glória a Deus? Mas como é que aconteceu tudo isso com esse homem? Esse homem então devia fazer muita coisa. Ele trabalhava muito, sim. Mas não era só o trabalho. E aí eu quero ler com você. Gênesis 24, versos 63 e 64. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, desceu do camelo. Ele estava fazendo o quê, irmãos? Diz comigo, ele trabalhou e orou. Fala, ele orou e trabalhou. Fala para o irmão do lado, nem tudo é só trabalho. Nem tudo é só trabalho. Fala, com a bênção de Deus, o seu trabalho tem acerto. Tem acerto. Fala, com a bênção de Deus, não tem perda. Tem ganho. Agrega valores. Depois, vamos ver aqui, Gênesis 25, 21. Havia um desafio grande. Aquela abençoada era estéril. Como é que descobre a esterilidade? Tentando ter filhos, passando por frustrações. Tentando ter filhos, passando por frustrações. Eu sempre oro por aqueles que querem ter filhos. As irmãs sabem aqui na terça-feira. Sempre oro. Passam por frustrações. Filho é bom demais. É bênção de Deus. Quando alguém fala que quer estar lutando contra a esterilidade, eu falo, vou orar por você. E aquilo, na vida de Isaque, aquela mulher de Deus que foi enviada, que ele orou, era estéril. Ele trabalhava, ele semeava, ele lutava. Olha o verso 21, Gênesis 25. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, o quê? O quê? Concebeu. Fala, a vida não é só trabalhar. Fala para o outro lado agora, outro irmão. Fala, a vida não é só trabalhar. Tem que orar. Tem que orar. Tem que orar. Fala, a vida não é só trabalhar. Tem que orar. E aquela mulher concebeu. E olha, eu vou te falar uma coisa. Foi uma concepção tão poderosa. Eu falo que foi o primeiro ultrassom que teve na vida. Rebeca concebeu. Tinha gêmeos. E ela perguntou para Deus. Deus, o que está acontecendo? Deus revelou, irmãs. Mostrou para ela. O negócio ali era forte. Era de poder, era de oração. Fala de novo para o irmão. A vida não é só trabalhar, não. Fala, tem que orar. Fala, quer prosperar. Fala, quer ter família abençoada. Tem que orar. E depois, irmãos, nós falamos aqui. Este homem de Deus, Gênesis 26, 25. Lembra das perseguições? Cada poço. Trabalhador, servo de Deus é trabalhador, né, irmãos? Com certeza. Todos nós aqui somos. Cada poço, cada tentativa. Chegou o último, Berseba. Ali ele teve. E olha o que aconteceu. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. E ali veio então a grande vitória. Tente novamente, mas leve a sua equipe. Leve a sua equipe para orar. Ore no seu local de trabalho. Leve alguém para orar.
Entre ali e declare: a vida não é só trabalhar, o trabalho é diante de Deus. Eu preciso orar por este lugar, eu preciso trazer aqueles que estão ali para orarem também. Quem quer prosperar, quem quer ser aquilo que Deus planejou, não pode ficar o tempo inteiro achando que a produção é só pelo trabalho. Aquilo que Deus abençoa é aquilo que a palavra diz: até quando descansa, Deus trabalha por aquele que nele espera. Irmãos, as nossas tentativas, as nossas frustrações fazem parte da vida, e glória a Deus por isso. Aleluia! Eu disse domingo passado, olha, quem quiser ficar guardando uma memória de lamentações, só tem uma lamentações na Bíblia, irmão. Assim mesmo, Jeremias levantou e falou: chega, eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Então, aquilo que Deus está nos ensinando hoje, eu preciso com certeza agregar. O projeto é de Deus, vale a pena continuar. O projeto não é de Deus, já foi tarde. Aquilo que eu estou tentando agora está sendo difícil, mas eu sei que eu vou orar mais e não menos. Bispo, eu estou tão atribulado, eu nem consigo vir à igreja. Pois tu está errada. Quanto mais tribulação, mais igreja, mais oração, mais fervor, mais busca. Aqui em cada momento, este homem aprendeu e ele fazia. E cá para nós, né? Quando ele subia lá com Abraão, lembra? Pai, onde está o cordeiro? Você acha que Abraão já não estava contando para Isaac que Deus era poderoso para trazer tudo de volta, mesmo que pudéssemos às vezes perder? Você acha que Deus não estava falando com Abraão, através ali, usando Abraão para falar com Isaac? E ele ali, a nossa maior ligação com a nossa família, a única ligação que vai permanecer, eu vou te falar, para abençoar, é aquilo que nós compartilhamos no juramento, na promessa. O resto pode até ser esquecido, mas aquilo que nós compartilhamos jamais será esquecido. Jamais, jamais, jamais. Eu disse aqui um dia, a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, eu tinha 10 anos. E a minha mãe nunca tinha deixado eu sair para nenhum lugar sem ela. Eu acho até que ela veio atrás vigiando. Foi uma amiguinha que me chamou na escola. E não era a amiguinha que eu admirava. Eu só vi, eu lembro do nome dela, Irani. Não era, eu até não gostava muito do jeitinho dela, achava meio diferente, né? Graças a Deus nós mudamos muito, né, irmãos? Os evangélicos, graças a Deus, né? Então eu achava assim, mas ela me chamou e eu olhei e achei... Falei, ué, mas em sinceridade na carinha dela, gostei do convite. E ela insistiu. E me levou nessa igreja. Eu nunca esqueci. Tudo que é feito na presença, na vontade de Deus, é inesquecível. Porque não passa. O seu convite para alguém estar na igreja não passa, é inesquecível. E este homem aqui então correu, vamos de novo, vem cá vocês, mesmo mais lá na empresa, eles não são cristãos, eles vão, ainda não são, meu irmão, ainda não são, minha irmã, o que tu está fazendo lá? Para levar todo mundo para a casa do Senhor. Quem pode dizer glória a Deus, aleluia? Ele falou, vem cá vocês viram toda a perseguição? Ah, Isaac, eu não sou... Vem, use a tua influência para a bênção, porque o mundo está usando para maldição, e onde a bênção chega, a maldição é tirada. Onde a bênção é declarada, a maldição não pode prevalecer. Você é abençoado, você não é amaldiçoado. Deus te colocou para quebrar a maldição e decretar a bênção. E quantos ali poderiam ter mulheres que eram estéreis? E olharam para aquele servo. Falei, chefe, eita, não é à toa que tu prospera.
querido, tente novamente. Se não valer a pena, não tente mais. Não seja obstinado. Seja cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque o rebote vai chegar. O poço da alegria vai chegar. O momento da alegria vai chegar. A hora da alegria vai chegar. Aquele último poço. Que bom, né, bispo? Deus me deu tanta vitória, mas aquela eu ainda não tenho. Pois você vai ter. Pois você vai ter. Pois você vai ter. Quando nós precisamos, irmãos, nós precisamos lembrar também que aquilo que Deus nos promete, Ele quer que nós possamos andar em paz para alcançar. E a paz não depende do sentimento. Eu não queria ir com aquela menina na igreja não, para falar assim. Eu até achava outras mais, né? Eu não queria. Na minha família, lá no interior de São Paulo, tinha um senhor, que ele foi criado, filho de criação. Sempre teve filho de criação na minha família, né? Interessante. O apóstolo sempre viu pessoas assim, que a família criava. Minha mãe criou também, não é? E é impressionante isso. E essa pessoa nas festas, irmã, chegava lá do jeito que a gente não queria, sabe? Era nada contra, né? Vocês lembram? Como que era os, né? Aqui, não era chique usar longo não, usava era porque, né? E eles iam lá, era o irmão Sebastião e a irmã Maria. Mas eles falavam irmão, criticando. Aliás, não falava irmão. No interior de São Paulo, a gente falava irmão. Era o irmão e a irmã, né? Quando chegava ali, e eles chegavam com a Bíblia desse tamanho, assim, bem grande. Chegavam lá, chamava a gente para a igreja, ó, estava nem aí. E a família, ó, criticando. Inclusive eu. Mas nunca esqueci deles. Nunca. Um dia passando perto de uma igreja, ouvindo aquele, né? Mas isso me lembra o irmão Sebastião. E, olha, que música. Meu querido, minha querida, você acha que Deus te salvou para entrar lá no posto que Deus te deu, mais alto que Deus te deu lá da empresa, onde você está, só para você receber as bênçãos de Deus? Não. 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 Tudo que você chamar, tudo que você convidar, tudo que você abrir um painel, tudo que você abrir uma janela, tudo que você enviar, que é debaixo do propósito de Deus, Deus vai te abençoar. Você acha que aquela equipe de Isaac era qualquer uma? Ou era a equipe que recebia a oração? Ou era a equipe que sabia da fé que ele tinha? Ou era a equipe que estava sendo agregada? Porque Deus faz isso. Davi disse, eu vou andar com os fiéis da terra. E Deus lhe deu. E Deus está te dando hoje os fiéis da terra para andar com você. Basta não sair do lugar dos fiéis. Basta permanecer no lugar dos fiéis. E outros virão também. E ele então, ali no rebote... Ali onde os seus perseguidores falaram com ele. E disseram, não vamos mais te perseguir. Não vamos. Pode deixar. Estamos aqui. A Bíblia diz que eles se levantaram. Ali então, se alegraram e saíram em paz. E é isso que nós precisamos ter nas nossas tentativas. Tente andar em paz com Deus e ter mais o Espírito Santo. Tente andar em paz com Deus. Bispo, por que tentar? Porque nós precisamos entender que às vezes erramos e quando erramos, Deus tem o caminho da volta. Deus tem. Eu errei. Eu te falei que eu não conseguia. Eu te falei que eu não conseguia. Eu sabia que eu não ia conseguir. Pois agora saiba que você vai conseguir. A partir de agora você vai conseguir. Você vai tentar, você vai consultar, você vai ouvir, você vai levantar um altar, você vai orar mais, você vai buscar e você vai alcançar o que você tem procurado. Ah, mas eu sabia que esse negócio não ia, eu não consigo ouvir. O bispo deu uma resposta para uma pessoa, aprendi.
Semana passada ele entregou a Bíblia para uma pessoa muito querida. E a pessoa disse para ele assim: olha, mas é que eu já tentei entender a Bíblia e não consigo. Aí o bispo disse para essa pessoa: não leia a Bíblia procurando o início e o fim. Olha que sabedoria, né? Não é assim. A Bíblia não é um livro que tem o início e o fim. A Bíblia é para que você tenha aquilo que Deus tem para a sua vida e te abençoe. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Pergunte ao Senhor. Às vezes nós deixamos isso de lado. E relacionar com o Espírito Santo é isso. Ter paz com Deus, como diz Romanos, pelo sangue de Jesus. Se algo nos condena, se algo está nos condenando, não é para que possamos morrer da condenação, é para que possamos pedir perdão, receber o sangue de Jesus e andar na vitória. Na vitória. Na vitória. Andar com Deus, paz com Deus, a paz que excede ao entendimento, a paz que provém de um relacionamento, onde nós perguntamos é sim, sim, é não, não, o que passa disso é maligno, Senhor, e eu quero o teu sim, e o teu não, Senhor, eu recebo como o teu sim para o meu progresso, e não para a minha destruição. E a paz, esse andar, sabe aquela consulta que você faz? No sinal. Feche seus olhos. Eu não sei o que você precisa de direção essa semana, mas eu sei que o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas. E Ele ensina o caminho. Sabe aquela consulta que você precisa? Deus, mas isso eu não sei, ninguém pode me responder. Aquela decisão no meu trabalho. Fala com Ele aí agora. Porque teve tantas vitórias que Ele te deu, você não sabe como alcançou, mas foram em direções assim no culto, aqui na casa, e você percebeu depois. Fala com Ele aí agora. Fala: Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui dentro de mim. Eu não vou errar. Aquele que teme ao Senhor, Ele o instrui no caminho que deve escolher. Ah, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus. Pai, nós cremos, Senhor. Tu não deixas de dar sabedoria àquele que pede. Está escrito. É promessa. E quando há promessa, a palavra, o Senhor não falha. Oramos agora este pai de família, esta mãe, Deus, este filho, que estão agora orando, Senhor, na transmissão, aqui nesse salão tão lindo. Que o Senhor mostre, que o Senhor dê, e em teu santo nome, que possa se alegrar com a tua resposta. Quem crê e recebe diz amém.